Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro nosso canal. O Mengão atropelou o Corinthians na Neoquímica Arena. Flamengo que já tá com o pé aí na semifinal da Copa Libertadores. Acho muito difícil o Corinthians virar esse jogo. É claro que o jogador agora vem com esse discurso que dá pra virar no Maracanã, mas eu acho muito difícil. O Flamengo garantiu ali uma boa vitória, 2-0. É uma boa vantagem para esse jogo na volta no Maracanã. Bora ver aqui o que os comentaristas falaram desse jogo, desse atropelo do Flamengo contra o Corinthians. E se você gostou do jogo do Mengão, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Quero aproveitar e já deixar os créditos do vídeo aí, ESPN Brasil, link na descrição como créditos ao vídeo. Separei um trecho aqui bem legal do debate, bora conferir o que eles falaram do Mengão, o Flamengo que jogou muito bem contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Olha, me chamou a atenção o que disse o Arrascaeta com relação ao trabalho do Dorival. Ele atribuiu ao Dorival Júnior um grande sucesso desse time do Flamengo, Calçade, Jean, Pedro, Bira. Chegou inclusive a citar o nome do técnico Paulo Souza. Falou, talvez o Paulo Souza, ele explicou e a gente não entendeu. E com o Dorival as coisas estão dando certo. E aí, Calçade, até jogo para você, acrescentando uma coisa que eu estou vendo aqui. O Dorival praticamente não mexeu no time. Ele colocou o Vidal, só 4 substituições e as outras 3, no final, 43 e 44 minutos, as entradas do Vitor Hugo, o Lázaro e o Cebolinha. Esses foram 4 alterações. 4 no total. 3 depois dos 80, 88 e tal. Aos 73 ele colocou o Vidal no segundo tempo. Foi a primeira alteração. E depois as 3 no finalzinho. Porque estava funcionando, ele sentiu segurança na equipe. Eu acho que o Flamengo hoje transmitiu segurança para o treinador e para os jogadores. E para o torcedor, evidentemente. Que tá funcionando, tá bom, e vai. E o Vidal é um cara que acabou de chegar. Eu acho importante também ter o Vidal em alguns momentos dentro de campo. Acredito que o Vidal vai conseguir ganhar essa vaga de titular. Mas ali pesa também, naquele momento, uma experiência, um cara que já disputou e ganhou muita coisa. É muito importante para o time do Flamengo. Mas foi um jogo de muita segurança. Claro, o Dorival, ele não pode... E ele está certíssimo. Eu entendo quando eles dizem, olha, não está resolvido ainda. Nenhum treinador pode sentar ali e falar, gente, só esqueço que já era, né? Imagina. Tá. Você acha que algum louco vai fazer isso? Não vai fazer. Nenhum treinador pode fazer. Até porque, é o que ele disse, o jogo que não foi jogado ainda, eu acho que você tem que tomar alguns cuidados. Tem que jogar. Quer dizer que então, o Corinthians tem chance? Não vejo nenhuma condição. Se o Corinthians sair classificado do Maracanã, vai ser uma das maiores tragédias da história do Flamengo. O Corinthians não tem chance. E um ato de heroísmo do Corinthians. Por quê? De onde você tira futebol do Corinthians hoje para enfrentar o Flamengo do Dorival? Recuperado. Porque aí você vai. Eu vou pegar 4 jogadores do Corinthians, 4 do Flamengo. Duqueiroz ou Michael? Vamos ficar com o Duqueiroz, que é o que está em melhor momento e não saiu contundido. Duqueiroz, Adson, Yuri, Mosquito. Aí você tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Você entendeu o peso da diferença? Esse time bem leve, tranquilo, sorrindo, é difícil. Então, e o que o Dorival fez? Ele fez o inverso. Paulo Souza veio com uma ideia e tentou adaptá-los. O Dorival, com a experiência que tem, com um período curto, para chegar e dar resultado, ele olhou para o elenco e falou o seguinte, como eu encaixo este com aquele e deixo todo mundo feliz? Ele encontrou o jeito. Pronto. E Prieto, você olha para a escalação. Você olha para a escalação dele, qual é o reforço que tem na escalação dele no jogo de hoje, desses que chegaram agora? Nenhum. Não é que o time mudou a partir do Cebolinha, o time mudou a partir do Vidal. O time tem João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, que ele fez. Pedro, Gabigol, Arrascaeta, estavam todos lá. Então, tem mérito. O Everton voltou a jogar bem. Voltou numa o Léo outra Pereira parece função. estar com mais confiança também, né? A gente tem um Flamengo que vinha jogando muito bem, quer dizer, então não é uma novidade, não foi uma surpresa a atuação, o favoritismo do Flamengo sempre existiu. A questão é, o que o Corinthians podia fazer? Essa era a pergunta. E a gente até se perguntava ontem como o Corinthians ia agir nesse jogo, como ia se comportar num jogo contra um Flamengo muito superior tecnicamente. Eu até acho que, assim, aquilo que o Corinthians fez por 20 minutos era o que ele podia fazer.
E por isso eu concordo muito com o Zupac em relação a talvez uma precipitação das alterações do Vitor Pereira no intervalo, olhando para o outro lado, porque não seria uma precipitação se do outro lado não tivesse o Flamengo com os jogadores que tinha. Mas na hora que o Vitor Pereira faz as duas mudanças que fez, e ambas, as duas alterações, né? Uma pela natureza dos jogadores mesmo, né? Você tirar o Cantillo e colocar o Juliano. E a outra, pelo simples fato de que o Roger Guedes talvez seja o jogador que menos marque no Corinthians, embora tenha até criado algumas 2 ou 3 boas oportunidades, mas na hora que você tira o Adson, você sabe que você está perdendo nesse aspecto defensivo. Era meio evidente que essa fragilidade defensiva poderia acabar comprometendo muito. Deixa eu só lembrar, desculpa te interromper, mas é importante nesse momento, que o Vitor Pereira deve chegar daqui a pouco para explicar exatamente isso. Você continua a sua análise. Eu acho até que a explicação vai ser aquilo mais ou menos que o Birner falou. Precisa arriscar, mata-mata, tá perdendo em casa, vai ser difícil reverter fora. Mas eu acho que, dada as diferenças de contexto dos dois times, dada a diferença de qualidade técnica dos dois times, foi cedo demais. Até porque, aos 20 minutos, a gente tinha até ali um jogo muito parelho, que foi desequilibrado pela qualidade técnica, por um jogador brilhante chamado Arrascaeta, e depois, aí, como o Calçade disse, né, da leveza do Flamengo. Esse Flamengo leve, à vontade, tranquilo para jogar, na hora que ele está assim, como foi no segundo tempo, a facilidade, o jogo flui com muita facilidade. Então, e a contusão do Maicon, porque, como eu disse, coincidência ou não, foi ali também que o Corinthians acabou não conseguindo mais encaixar a marcação. Diga, Zupac. Não, e vocês falavam sobre a demora, né? Ou como o Dorival não tratou as alterações como algo importante para o jogo de hoje, eu acho que isso passa muito pela maneira que o Flamengo conseguiu, com toda a sua tranquilidade, controlar o ritmo do segundo tempo, né? Porque o Flamengo foi tão dono do segundo tempo. Foi um primeiro tempo disputado, com poucas chances, e um primeiro tempo disputado. O Flamengo foi tão dono do segundo tempo, se impôs tanto aqui em Itaquera, como raramente a gente vê algum time se impor, que o próprio Flamengo não precisou correr tanto com a bola, né? Conseguiu, em alguns momentos, até descansar com a bola, trocando passes, aproveitando todo o espaço que o Corinthians deu para um time qualificado como é o Flamengo, e acho que até administrou a parte física em alguns momentos do jogo, sem precisar trocar as peças. E o Arrascaeta falou em confiança, né, sobre esse começo de trabalho do Dorival, e o próprio Dorival, quando chegou, falou, né, que a primeira missão dele era devolver a confiança para o grupo. Era um grupo muito inseguro por vários motivos, e pela maneira que se relacionou com a comissão anterior. E eu acho bem interessante como, de maneira gradativa, o Dorival conseguiu, ou vem conseguindo, colocar elementos nesse ótimo trabalho que faz, né? Então, primeiro ele tenta restabelecer a confiança, e aí depois da segunda derrota para o Galo, né, a da Copa do Brasil, ele fala, olha, encontramos um caminho e vamos tentar seguir o caminho, e aí ele começa a arrumar o meio-campo a partir daí. Depois do 7-1 sobre o Tolima, ele encontra essa formação do Losango e com a dupla de ataque que dá super certo, mais um estágio, e o time vai avançando. E hoje, se a gente olha para todos os setores do time do Flamengo, há uma evolução clara, né? Então a dupla de zaga, que era um grande problema em outros momentos, ele achou uma improvável dupla Davi e Léo Pereira. Essa nunca foi cotada, especialmente pelo Léo Pereira, como a principal dupla. Ele encontra um Rodinei, que embora tenha seus momentos de lapsos defensivos, ofensivamente cresce nas mãos do Dorival, faz uma boa temporada. E hoje aqui, jogada do segundo gol foi espetacular do Rodinei. O meio-campo com o Losango é a grande atração do time do Flamengo, é o grande elo de transformação dessa equipe, pelo formato que é pouco utilizado atualmente e pelo encaixe dessas peças de maneira brilhante. E lá na frente uma dupla que todo mundo queria ver e que enfim aconteceu e que vem desequilibrando jogos. E hoje, mais uma vez, eles ajudaram. O Pedro não foi brilhante, mas fez paredes muito interessantes na preparação, e o Gabriel fez um belíssimo gol e também tentou se movimentar. Então, a maneira gradativa que o Dorival foi trazendo elementos para a construção do seu trabalho, eu acho isso muito interessante, muito rápido, muito consciente. E acho que hoje aqui a gente viu um pouco de tudo, né? Como o Flamengo soube, inclusive, ser muito paciente para entender o momento em que não era melhor no jogo, o começo, e entender que pouco a pouco conseguiria colocar a sua superioridade, que é muito grande em relação ao Corinthians e que ficou escancarada, sobretudo no segundo tempo. Esse desenho que o Zupac faz de ter paciência e ser soberano,
no segundo tempo, porque o desenho foi esse, né? O Flamengo tem paciência até os 25, tem o gol da genialidade do Arrascaeta, termina o primeiro tempo melhor e depois ele se impõe para ser então soberano. A gente falava que poderia ter sido 3, 4, talvez até 5, como disse o Birner. Se fosse um cenário dessa soberania no primeiro tempo, eu vou acompanhar o Jean e o Zupa. Se fosse esse cenário de soberania no primeiro tempo, o Corinthians não viu a cor da bola, eu entenderia as mudanças de segundo tempo. Ó, a coisa aqui está arrasada, eu preciso ousar, eu preciso mudar, eu preciso trocar tudo de ideia. Eu não entendi porque não foi um primeiro tempo de terra arrasada do Corinthians. Os 25 primeiros minutos do Corinthians, a gente conversava, a gente estava assistindo o jogo ali embaixo. É muito interessante como o Vitor trava esse Flamengo, bem o jogo, esse Flamengo do Lozão, esse Flamengo do Everton. E quando ele toma o gol, ele tenta fazer algo que o primeiro tempo tirou dele, que é jogar. Exatamente. Teve uma bola do Gustavo, o Santos defendeu no começo, mas não, eu imagino o seguinte, agora eu preciso jogar, tá legal. A tal trava funcionou mais ou menos, então, mas tomou o gol. Ele viu? E agora? Eu mantenho, Calçade, no começo... mantenho, eu jogo. Claro que você pensar, pô, eu vou... Olha o que ele fez. Pegou o Yuri Alberto, ele coloca o Roger Guedes, né? Então ele traz o Yuri Alberto para jogar do lado esquerdo. Então, e o Roger Guedes, quer dizer, ele já não conta com a ajuda do Roger Guedes. Aí que eu acho que tá. Aí você... Ali dá uma... Você fala, pô, o Yuri fala assim, eu corro, porque eu corro... Eu tenho que jogar fora de posição. Ali, pra mim, vira a tua soberania do Flamengo. O outro que poderia jogar na posição dele não joga porque não corre. Isso é uma loucura, né? Porque parecia assim que o Roger Guedes, num determinado momento da temporada, parecia que o Roger Guedes não poderia jogar e não iria jogar com o Vitor Pereira porque ele estava inconformado com a falta de aplicação e de dedicação do Roger Guedes na marcação. Isso foi manifestado publicamente. Isso foi manifestado publicamente. E aí, de repente... ele não só passa a jogar constantemente o tempo todo, como passa a mudar um jogador. E é preciso dizer também que o Yuri Alberto não estava bem. Não tinha, aliás, ainda não jogou. Ainda não jogou, é normal que ainda não tenha jogado, mas ainda não jogou bem. Mas é o que você falou. Quer dizer, como ele já sabe que esse cara não vai marcar e não adianta colocá-lo ali pelo lado esquerdo porque ele não vai acompanhar, ele muda e coloca o centroavante ali pelo lado esquerdo e fala, o Roger Guedes fica mais. Esse desenho, para mim, explicita, fica muito claro pra gente como a coisa estava degringolada. Porque o primeiro tempo, o Vitor tem um negócio, por exemplo, todo mundo que a gente viu travar o Flamengo até aqui, em algum momento, ou por um tempo, ou por alguns minutos, era aquela coisa de se fechar lá atrás e tentar complicar um jogo pelo meio, então não tinha as pontas, espera um Luzão. O Vitor não, o Vitor deixa, a bola muitas vezes fica ali, Davi pro Léo, o Léo pro Davi, ele tira o passe do João Gomes, ele tira o passe do Everton Ribeiro, ele tira o passe do Thiago Maia, o Flamengo tem que começar a alçar a bola na frente, isso é interessante. Então, assim, eu não achava que estava tudo tão desarrumado para ele mudar radicalmente. Ele muda radicalmente no segundo tempo. Ele desarrumou tudo, foi o Arrascaeta. Sim, mas o que eu acho é que, tipo assim, esse 1-0 para mim, eu vou te passar só um segundo, esse 1-0 para mim, não precisava talvez causar preciso rever tudo, e aí causa. Ele perde as peças que estavam voltando, ele tem um corredor lateral esquerdo ali com o Juliano, e com o Yuri, não é exatamente a do Yuri, recompor pela esquerda, não é a do Juliano ser o cara que vai chegar mais, aí caminho livre para o Rodinei, mérito do Flamengo, como foi mérito do Arrascaeta. Então, eu acho que a mexida ali não é que perdeu por conta da mexida do Vitor Pereira, só que eu acho que teve uma dose extra ali do vou mudar a formatação toda de algo que poderia dar certo. Não deu no final do primeiro tempo, a meu ver, pelo gol do Arrascaeta. Deu uma balançada ali naquele Corinthians. Mas ele poderia, em algum momento, encaixar sem me ter... Está dizendo, era melhor seguir naquela toada, porque você partir para cima do Corinthians. Para mim, talvez, porque o prejuízo no segundo tempo ficou muito grande. Não só pelo gol do Arrascaeta, mas pelas mexidas. Pelos... Como é que você abre um corredor direito para o Flamengo? Como é que você abre um corredor direito para o Flamengo, sabendo que o Flamengo faz por ali há muitos jogos? Então, ali eu achei que acabou... rompendo demais. Do jogo. Muito bem, galera, esse foi o vídeo. Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que você achou do jogo do Mengão contra o Corinthians? Foi uma boa partida do Flamengo. O Flamengo tomou conta do jogo e o Corinthians foi amassado dentro da sua casa na Neoquímica Arena. O Flamengo jogando muita bola. O Arrascaeta é o cara do time do Flamengo, jogando demais. Meteu aquele golaço ali e depois daquilo ali só deu o Flamengo contra o Corinthians. Gabigol também fazendo uma grande parte, meteu um golaço também no jogo, e o Flamengo, como eu falei, já encaminhou aí a sua classificação para as semifinais da Libertadores. Eu acho muito difícil, na minha opinião, eu acho muito difícil o Corinthians reverter esse placar. A gente viu hoje no jogo o Flamengo muito superior, o Corinthians não jogou nada, o Flamengo, se tivesse apertado um pouco mais ali, tinha até feito mais gols, mas esse 2-0 ali foi um ótimo resultado, e agora... o bicho vai pegar no Maracanã, o Flamengo jogando em casa com a força da sua torcida.
mais de 60 mil torcedores apoiando o Flamengo. E o Mengão vai com tudo aí, para quem sabe, garantir mais uma boa vitória no Maracanã. Galera, mas é isso. Esse foi o vídeo. Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Deixa aquele like para fortalecer o vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Quero dar os créditos do vídeo mais uma vez aí, ESPN Brasil. Link na descrição como créditos ao vídeo. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Valeu e até o próximo vídeo, galera.